Muito bem, estamos juntos mais uma vez e voltando ao assunto do arrebatamento, porque eu estou tentando explicar a vocês de diversas maneiras, para que todos possam entender, para que todos vocês possam entender, não haja dúvida nenhuma, de algo que está bem claro, pelo menos para mim e para muitos já que estão assistindo esse canal, que já estão entendendo, que o arrebatamento não é agora. Esse é o assunto desse vídeo, né? Razões por que o arrebatamento não será agora, e sim em 2021. Vamos ver algumas razões. E claro que essas razões têm que ser pela Bíblia. Qualquer razão fora da Bíblia é especulação, é pensamento humano e pensamento falho. O pensamento tem que ser o de Deus, o que Deus ensina a respeito do arrebatamento. Então, a primeira razão é Jesus quem dá. Não sou eu, não é ninguém aqui do mundo, de antes, de agora e depois. Não, é o próprio Deus. É o próprio Jesus, quando estava aqui entre nós, que diz, ele afirma que só voltará após a colocação do sacrilégio terrível no templo, pelo anticristo. É o anticristo que vai colocar o sacrilégio terrível. Nós vamos ver o que é o sacrilégio terrível. Muito bem. E isso ele diz em Mateus 24, versículo 15. Ele fala assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ele aí começa a explicar o que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer rapidamente. E aí no versículo 27 ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, rápida que nem um relâmpago. Então ele está dizendo, o primeiro motivo, tem que ter o sacrilégio terrível, que vai ser colocado no templo. Isso está onde? Isso está em Daniel 9, versículo 27. O que diz lá em 27, de capítulo 9 de Daniel? Com muitos ele, o anticristo, né, fará uma aliança que durará uma semana. Essa é a última semana, a 70ª semana, que não é de um ano. Aí tem que abrir para a gente poder encaixar a profecia de Daniel. O motivo de abrir uma semana são 7 dias, então são 7 anos. 7 anos é o período da aliança. 3 anos e meio tribulação e 3 anos e meio grande tribulação, total de 7 anos. Então está dizendo, com muitos, o anjo Gabriel falando para Daniel, com muitos ele, o anticristo, fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele, o anticristo, o fim que lhe está decretado. Então, o sacrilégio terrível é colocado numa ala do templo, que eu considero que seja o altar, porque lugar de adoração é o altar, adoração a Deus, mas o anticristo vai colocar o sacrilégio terrível para ser adorado no lugar de Deus. Muito bem, então está bem claro, né? Jesus afirma que é após o sacrilégio terrível do templo. E que templo é esse? O templo não foi destruído no ano 70 pelo Marechal Tito? Não sobrou nada, sobrou um muro, que hoje é conhecido como Muro das Lamentações. E tem problema sério para a construção desse templo, para que a profecia possa se cumprir. O templo, a mesquita dos árabes, foi construída no mesmo lugar onde era o templo de Jerusalém, dos judeus.
Então o judeu quer reconstruir o templo, mas tem uma mesquita lá. E aí o judeu quer derrubar a mesquita, e aí vai surgir guerra. Tem um segundo plano, o plano B, que é construir a mesquita do lado, construir o templo do lado da mesquita. Aí não vai ter guerra. Isso está sendo discutido, negociado. Tem uma verdadeira briga sobre isso. Muito bem, o templo será reconstruído no mesmo local ou do lado. Se você for na internet, você vai ver que está tudo já pronto para a reconstrução do templo. A planta já está pronta, está na internet. É um templo moderníssimo, até com ar-condicionado. Moderníssimo, tem de tudo do bom e do melhor. O judeu vai caprichar nesse templo. Né? Está tudo já pronto. E os acessórios também já estão todos prontos. Só falta a construção do templo. Isso é o problema que está sendo resolvido. Então, podemos concluir, pela palavra de Cristo e pelo que nós estamos vendo que já aconteceu, que o arrebatamento não será hoje. O templo não está reconstruído. Não será amanhã. É preciso que seja depois da reconstrução do templo. Tem mais motivos também que vão impedir o arrebatamento. Claro, a profecia é a única que pode impedir a reconstrução do templo agora. Segundo motivo, né? As ofertas e sacrifícios que os judeus vão voltar a fazer no templo, como faziam antigamente, serão proibidas pelo anticristo. E aí o judeu vai ficar uma arara. Já é o preâmbulo aí da guerra do Armagedon. Quem é esse incircunciso nos ajudou a reconstruir o templo, mas ele não pode nos impedir de oferecer ofertas e sacrifícios aqui no templo. É um absurdo. Vai surgir um entreveiro aí brabo, tendendo a uma guerra. 45 dias depois, pela profecia de Daniel, 1335 dias que o anjo fala para Daniel, menos 1290 dias, dá 45 dias. 45 dias depois de proibir a oferta e o sacrifício, ele coloca o sacrilégio terrível dele no templo. E aí, vamos ver que sacrilégio terrível é esse? Vamos lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Vamos lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Olha o que diz lá, do versículo 11 ao 15. Diz assim: Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão, o falso profeta. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. Ele sai com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, o anticristo, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. O anticristo sofre um atentado de morte, mas é curado pelo falso profeta. E realizava, o falso profeta, grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta. Aqui está o sacrilégio terrível. Uma imagem foi construída em homenagem à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta,
de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então, repara, o anticristo vai mandar fabricar uma estátua dele em tamanho natural, vai colocar no altar do templo. O falso profeta vai dar fôlego a essa estátua, vai ter vida e vai fazer sinais impressionantes, sobrenaturais. E vai fazer, né, que sejam mortos todos aqueles que não adorarem a imagem da besta, que vai ter vida. Então esse é o sacrilégio terrível que o anticristo vai colocar no altar do templo e vai exigir adoração por parte dos judeus e por parte de todo mundo, através de videoconferência. Ele vai jogar a imagem real do momento de adoração dos judeus, para que todo mundo também se prostre e adore a imagem dele, que ganhou vida. Esse é o sacrilégio terrível, que é o ponto final que Jesus diz: quando ele fizer isso, eu volto rápido que nem um relâmpago. Então, gente, olha quanta coisa tem que acontecer. O templo tem que ser reconstruído. Está em alta negociação isso, muita discussão, quase uma guerra por causa disso. O templo tem que ser reconstruído. Os judeus têm que voltar a oferecer oferta e sacrifício, como faziam antigamente, né? O anticristo tem que proibir a oferta e o sacrifício. Depois ele coloca o sacrilégio terrível no altar do templo. E aí Jesus diz que volta. A oferta e sacrifício, pelo que eu apresentei no vídeo aqui no canal Janela do Arrebatamento, 1335 dias antes do final dos 7 anos, que eu considerei no dia 31 de dezembro de 2024, o final dos 7 anos, quando você chega nesse dia 31 de dezembro de 2024, final dos 7 anos, e recua 1335 dias, você chega na data em que ele vai proibir a oferta e o sacrifício. Esses 1335 dias, o anjo Gabriel diz a Daniel, em Daniel 12, versículo 12, e 1290 dias do final dos 7 anos para trás, 1290 dias, vai dar o dia em que ele coloca o sacrilégio terrível no altar, pelo calendário nosso, do Ocidente. Esses dias serão o dia da proibição da oferta e do sacrifício, dia 6 de maio de 2021. A gente vai ver isso pela internet, pelos jornais, pela televisão. Então é o primeiro aviso de Deus para nós nos prepararmos. Chegou a hora final. Aí acabou a brincadeira. Quem entender esse vídeo, quem entender a profecia de Daniel, se prepare, porque 45 dias depois, que será o dia 20 de junho de 2021, o anticristo coloca no altar do templo reconstruído a imagem dele, que vai tomar vida e vai obrigar todos a se prostrarem diante dele. E quem não se prostrar vai ser morto. Então, essas duas datas serão 2 avisos. Se nós considerarmos o calendário lunar, o ano tem 360 dias, é menos 5 dias. Tem aí ano bissexto, né? Então, 3 anos e meio são 1278 dias pelo nosso calendário. Pelo calendário judeu, 1260. Então, são 18 dias a menos. Se você recuar o dia
6 de maio, que é o primeiro aviso, recuar 18 dias, né? Vai dar, 6 de maio, vai dar 18 de abril. 18 de abril, com mais 18 dias, é o dia 6 de maio. E se você recuar o dia 20 de junho de 2021, recuar 18 dias, é o dia 2 de junho. Então, esse aviso, essas datas, né, ou pelo calendário lunar, que é o do judeu, ou pelo nosso calendário, não é o mais importante. Isso são 2 avisos que a gente vai receber. Essas datas não são datas do arrebatamento. Mas a partir, o que é importante você não esquecer é que após ele colocar o sacrilégio terrível, e todo mundo, a começar do judeu, e todo mundo, através de videoconferência, ser obrigado a se prostrar diante da imagem que tomou vida do anticristo, esse é o aviso final, é o segundo e final aviso. Aí Jesus diz que volta rápido que nem um relâmpago. Dia 20 de junho de 2021 ao dia 2 de julho de 2021, dia 2 de julho de 2021, é quando acontece o final da tribulação, 3 anos e meio, e começa a grande tribulação. Então, do dia 20 de junho de 2021 ao dia 2 de julho de 2021, são 12 dias. Dentro desses 12 dias, Jesus volta rápido, que nem um relâmpago. E você se prepare, porque Deus é tão bom que Ele nos dá 2 avisos. E aí, quem não subir é porque não liga para a palavra de Deus, não dá nenhuma atenção para o que Ele escreve na Bíblia, o que Ele fala na Bíblia, o que os pastores estão pregando, o que eu estou falando para vocês aqui agora. Compartilhem ao máximo esse vídeo. O arrebatamento não será agora, ele será em 2021. E eu expliquei para vocês, biblicamente, claramente, 3 razões fortíssimas que provam que o que eu estou falando tem base bíblica, não é heresia, porque eu não sou maluco de alterar um i, uma vírgula da palavra que não é minha, é de Jesus. Glórias a Deus, o fruto do Espírito Santo sempre, e estejam atentos. É hora de vigiar e orar, mais do que nunca, para subir no arrebatamento. Glórias a Deus, o fruto do Espírito Santo sempre praticado. Amém.